Compartilhando os slides aí, né? E agora está mudando os slides? Professor, não está mudando ainda não? Não. Não está mudando nada ainda. Vou esperar um pouquinho, vamos ver se vai mudar. Nada, não. Que estranho, gente. Tá nesse primeiro, né? Fala para mim qual slide que tá. Tá no primeiro de introdução. Atividade em academia, importância da estruturação. Tá, não tá no slide da revisão, né? O Samuel conseguiu acessar de novo? Entrei. Tá. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar, então, tá, o nosso curso. E vocês... Vamos ver se vai trocando os slides, mas possivelmente não vai, tá? Mas daí eu vou estar fazendo essa troca aí. Então, hoje a gente vai falar sobre a importância da estruturação de um programa de treino à musculação para o nível intermediário. Ontem nós falamos para o nível inicial, de iniciante, tá? Onde vocês também desenvolveram alguns tipos de treino que nós possivelmente vamos estar utilizando na academia, e hoje a gente vai aprender a montar o treinamento para o nível intermediário. Então, uma revisão da aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a estruturação, a importância da estruturação do programa de treino à musculação para o nível iniciante. Onde os pacientes, a gente sabendo que os pacientes eles são advindos do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, especificamente das UBSs, encaminhada pelos médicos, né, e também pelas assistentes, pelas agentes sociais que estão trabalhando nas unidades básicas de saúde. Falamos um pouquinho sobre a aplicação da anamnese, que vocês fizeram, sobre a entrevista pessoal, sobre a avaliação corporal, que nós fizemos também, e aí a gente veio falar especificamente da montagem de treino para o nível iniciante. Vocês lembram como é que chama? Como é que nós falamos? Como que é o nome de um treino para nível iniciante? Como que ele é, na literatura, ele é chamado? Alternado por segmento, tá? O nível iniciante, nós estamos trabalhando com a nomenclatura alternada por segmento. No nível intermediário, agora que nós vamos trabalhar, que ele vai ser localizado por articulação, tá? No nível iniciante, a gente está trabalhando com treinamento alternado por segmento. No nível intermediário, a gente está trabalhando com estamos trabalhando com o localizado por articulação. E temos também o nível avançado, que nós não vamos trabalhar, que é o direcionado por grupamento muscular. Tá? Com essa população a gente não vai trabalhar. Então hoje a gente vai falar especificamente do nível localizado por articulação. Falamos sobre a importância do planejamento, conseguimos estar fazendo a distinção entre volume e intensidade, né, que são as variáveis que são bastante utilizadas nesses tipos de treino, e também analisamos os tipos de plano de treino. A gente falou sobre uma sessão de treino, sobre o microciclo, o mesociclo e o macrociclo. Falando da nossa realidade ali da academia, a sessão de treino é aquela onde é que o indivíduo vai e faz no dia aquela sessão de treino. Né? O microciclo seria a semana de treino, de 3 a 7 dias. O mesociclo já seria, por exemplo, um mês de treino, né? Que se a gente for fazer um mesociclo de um mês, a gente tem 4 microciclos. Né? Se a gente for fazer um mesociclo de 2 meses, a gente vai ter 8 microciclos, levando em consideração que o microciclo equivale a uma semana. E o macrociclo é a junção dos mesociclos, tá? Então, nesse primeiro momento, né, onde que é o nível iniciante, a gente está falando sobre o treino de adaptação cardiorrespiratória, onde é que ele é caracterizado como um treino alternado por segmento. Então, hoje a gente vai falar sobre o nível intermediário. O nível intermediário
é aquele indivíduo que já passou pelo nível inicial de treinamento. O nível inicial de treinamento é aquele que ele fez o primeiro, o segundo mês. Então, assim, aqui a gente está trabalhando com pessoas que estão há 2, 3, ou treinando 2, 3 ou mais meses de treino, tá? Com a devida frequência, com a devida assiduidade. Só perguntando para vocês, gente, o slide, tá um rapaz agora aí? Mudou. Tá certo, né? O slide, tá um rapaz ali no slide? Sim. Tá. E a hora que eu passo assim, tá trocando slide? Agora não. Tá, então eu vou falando, e aí eu acho que eu vou ter que sair e sempre ir acessando. Aí vocês vão me falando se troca o slide ou não, tá? Nesse momento, a gente vai ter que manter o aluno estimulado. Ou seja, como aquele primeiro treino de iniciante, às vezes, lembra que a gente falou que às vezes ele é meio cansativo, meio repetitivo, mas a gente vai ter que manter o aluno estimulado, tá? Buscando mudar o treino com frequência. Então, aí que entra o nível intermediário do treinamento, tá? Onde é que o indivíduo ele vai ter um treino diferente, tá? Antes, nós estávamos trabalhando com full body. O que é full body? Quando a gente está trabalhando do corpo todo, para um exercício para cada musculatura, né? Aqui a gente já está treinando com uma maior frequência, tá? Então, esse treino intermediário ele é indicado para pessoas que treinam 4 vezes na semana, tá? No mínimo tem que ser 3, mas o ideal seria pelo menos 4 vezes na semana. Aqui no treino intermediário, a gente já divide os treinamentos em treinamento A e treinamento B. Antes, a gente estava falando em treino A, onde é que a pessoa ia lá e fazia tudo de uma vez só na academia, né? De uma vez só não, tudo em um dia só, todas as musculaturas. Aqui não. Aqui a gente vai começar a dividir os treinos. Já vou explicar para vocês como. Mudou o slide? Não. Não, ainda não. E agora? Foi. Tá, então eu vou ter que fazer isso. Sempre entrar e sair. Então vamos lá. Ontem vocês perguntaram para mim, eu posso passar um B7? Né? Então hoje eu respondo para vocês. No treino iniciante, não. Tá? No treino iniciante, não. No treino iniciante, o que eu posso estar trabalhando? A única coisa que eu posso estar trabalhando, que não vai estar naquela ficha padrão, pode ser alguma variação que eu faça no treinamento, dependendo do nível de treinamento do meu indivíduo. Tá? O que eu posso estar trabalhando é o treino pirâmide. Vocês estão vendo que ali está em amarelinho ali em cima, pirâmide? Tá? Então, esse é o único método de treino que eu posso estar trabalhando com o nível iniciante. Por quê? Porque com o nível iniciante, a única coisa que eu quero, que eu preciso, é que ele automatize o movimento, que ele faça o movimento de maneira correta, tá? Que ele tenha uma consciência corporal legal, que ele conheça o corpo dele. Eu não vou querer que ele faça exercícios lá, aqueles sistemas e métodos mirabolantes. Mas esse método é melhor, esse método é pior. Não. A gente quer colocar as pessoas para fazerem atividade física, para saírem do sedentarismo. Essa é a intenção do treino para iniciante. Para o treino intermediário, tá, vocês até podem trabalhar com esses sistemas que estão em preto. O oxotônico, o HIIT, claro, vai depender do nível de atividade física que o seu paciente tiver. Super séries, B7, Tri7, 21, Drop 7, podem trabalhar com o nível intermediário. Repetições forçadas, que é conhecido como X-Rip, tá? Então, assim, essas são as variações que a gente pode fazer com aquelas pessoas que se destacaram no treinamento, né? Porque a gente vai ter aqueles pacientes que quase não... aqueles pacientes que vão ser mais difíceis de trabalhar, mas a gente vai ter aqueles pacientes também que eles exigem um pouquinho mais de esforço, que eles aceitam receber um pouquinho mais de intensidade, né? Tudo na sua devida prescrição, e a gente está respeitando sempre o limite de cada um desses pacientes, tá? Então, esses são os métodos de treino que estão em preto e que a gente já pode trabalhar no nível intermediário. No nível, o pirâmide também a gente pode trabalhar no nível intermediário, tá? Eu só deixei em amarelo por causa que é o único indicado, o único método de treino indicado para iniciante, além do convencional. Só que assim, eu não vou falar especificamente sobre eles aqui, tá? Porque até não é intuito dessa aula, tá? Mas caso vocês tiverem algum interesse, a gente pode estar conversando no decorrer do projeto sobre esses métodos de treino. E esses métodos de treino,
que estão em vermelho, super slow, 620, carga ondulatória, pico de contração, GVT, heavy duty, 666, repetições roubadas, rest pause, pausa descanso, FST7, SST, max OT, oclusão, ponto zero. São todos tipos de métodos de treino que são aplicados para alunos já avançados, tá? São aqueles alunos que já estão muito mais tempo fazendo treinamento na academia e estão se destacando ali. A gente pode estar trabalhando todos esses métodos de treino. Ou seja, nós vamos trabalhar só com os métodos de treino que estão em amarelo e preto, isso que só para alguns pacientes, tá? Não vão ser para todos, vão ser só para alguns pacientes. O que estão em vermelho, gente, esquece, tá? Nesse primeiro momento, esquece. A gente não vai estar trabalhando com esses métodos de treino aí. Só para vocês estarem cientes, tá, do que a gente pode estar fazendo na academia. Claro, tudo com a sua devida restrição, de acordo com o que o paciente tolerar ou puder fazer. Tá bom? Abel, eu tenho uma dúvida. Esses pacientes, assim, qual vai ser o tempo estipulado de uma série para outra? Porque geralmente a gente, que é uma pessoa que não tem nenhum problema, 30, 1 minuto, dependendo do tipo de treino. Isso. Qual o tempo de descanso? Isso, muito bom. Muito boa pergunta, Cássia. Ontem a gente falou sobre isso. Aí, ontem, né, acho que na hora você não estava mais. Mas, pessoal, respondam para a Cássia qual que é o tempo de descanso entre as séries que nós estipulamos. Entre uns 40 a 1 minuto. 40 a 1 minuto, que é o indicado para esses iniciantes, certo? E o que a gente estipulou ali? Uma média de 1 minuto, né? Para a gente estar colocando o descanso desses pacientes. Beleza, Cássia? Beleza, professor. Obrigada. Nada. Aí a questão dos exercícios é só o tempo da troca de um exercício para o outro, tá? Como é alternado por segmento, para a série iniciante, ele trabalhou o peitoral agora, depois vai trabalhar a perna. Então, é só o tempo dele trocar de equipamento. Não precisa ter aquele descanso entre os aparelhos. Mas entre as séries, entre 40 segundos a 1 minuto. Mas a gente vai taxar 1 minuto fixo. Outra coisa também, a gente viu também que as séries elas podem variar. E taxamos de quantas séries cada exercício, pessoal, vamos fazer no nível iniciante? De 6 a 12, né? De 8 a 12. 8 a 12. Não, esse é os exercícios, né, que vocês estão falando. De 8 a 12. E Você falou, quantas séries cada exercício que nós vamos 3 trabalhar? séries, geralmente de 12 a 15 repetições. E quantas séries? Desculpa, não ouvi? 3. 3, isso. 3 séries a gente vai estar trabalhando, tá? Então a gente já taxou ali no nível iniciante 3 séries, tá? De 10 até 15 repetições, de 8 até 12 exercícios com um intervalo entre as séries de 1 minuto, tá? Aí a gente já tem uns exemplos de treino que foram encaminhados no WhatsApp lá também, que já foram montados ontem. Trocou o slide? Trocou sim, trocou. Treino para intermediários. Técnicas de respiração. Tá, então vocês viram que ontem a gente trabalhou mais a questão da execução dos exercícios, que a gente vai ficar mais atento aos nossos pacientes. Agora a gente vai trabalhar mais a técnica de respiração. A técnica de respiração, ela não é tão preocupante no treinamento de força, tá? Não é ela que vai dizer que você vai pegar mais peso ou menos peso, mas ela vai estar auxiliando, ela vai ajudar, tá? Por causa que assim, ó, iniciantes, você primeiro vai cuidar mais da técnica do próprio exercício. Quando o aluno já está mais no nível intermediário, você já pode começar a trabalhar mais a técnica da respiração, tá? E dos avançados também. Até porque você vai ver que quando a pessoa está trabalhando com uma intensidade um pouquinho mais alta, a respiração ela não é tão importante, mas ela vai ajudar muito, vai auxiliar muito. Por quê? Nós temos que evitar a manobra de Valsalva. Vocês já ouviram falar na manobra de Valsalva? Não. A manobra de Valsalva é quando você prende a respiração. Quando você vai e faz aquele exercício, o exercício tá meio pesado, está relativamente intenso, e aí a pessoa vai trancar a respiração. O que acontece isso? Pode estar aumentando a pressão
intracraniana dela e também a pressão arterial momentaneamente. Tá? Então, por isso, evitar de trancar a respiração na hora que você faz exercício, tem que evitar, tá? Tem que cuidar para que isso não aconteça. Por isso que é importante vocês estarem trabalhando as técnicas de respiração. Vocês já viram aquelas pessoas que estão fazendo a musculação e estão com a cara bem vermelha? Possivelmente elas estão fazendo essa manobra de Valsalva, elas estão trancando a respiração, tá? Ou até mesmo aquelas pessoas que gemem, né? Então isso acontece quando está fazendo a manobra de Valsalva e também ela não está tendo uma boa respiração, tá? Então é isso que acontece com esses indivíduos, tá? Então no nível iniciante a respiração é do tipo livre, tá? A respiração é do tipo livre. Deixa ele respirar. Você primeiro vai cuidar mais da técnica de execução dos movimentos deles, onde a intensidade de trabalho é muito baixa. Tá? Então a prioridade no nível iniciante é a aprendizagem motora. Agora, no nível intermediário, como eles já estão, teoricamente, eles já estão com uma aprendizagem motora boa, já estão fazendo uma boa execução dos movimentos, estão tendo uma mecânica boa do movimento, eles têm que trabalhar os tipos de respiração. Quais são os tipos de respiração que temos? Livre ou continuada? Livre ou continuada, como que é? Ela não estabelece nenhum parâmetro ou critério, ou seja, o paciente está livremente e pode respirar livremente enquanto que realiza movimento. Ou seja, no nível iniciante, pode ser livre ou continuada, tá? Não tem problema. Agora, quando a gente vai falar no nível de treino para intermediário, a gente está falando de respiração ativa, respiração passiva, respiração bloqueada e temos a respiração bloqueada, a respiração combinada. Tá, então, a respiração ativa qual que é? A pessoa ela vai inspirar na contração concêntrica, na hora que você faz a força, na hora que você contrai a musculatura, e expira na contração excêntrica. Um exemplo que temos, né? A respiração ativa. Inspira. Contração concêntrica, contrai a musculatura, e expira na contração excêntrica, relaxei a musculatura, beleza? Então essa seria a respiração ativa. A respiração passiva é o contrário, você vai expirar na contração concêntrica e vai inspirar na contração excêntrica. Qual que é mais fácil, eu fazer respiração ativa ou respiração passiva? Na opinião de vocês? É ativa. Ativa? Eu acho. Né? Por unanimidade também, e também pela ciência, a maioria das pessoas elas preferem pela respiração ativa, elas optam pela respiração ativa. E até mais fácil também, a gente está corrigindo nossos alunos com essa respiração. Sempre quando faz a força, ela inspira e expira quando você está fazendo a contração excêntrica, tá? Então, por exemplo, temos a respiração bloqueada também, onde que você vai inspirar, bloquear a respiração, você realiza a contração concêntrica e excêntrica e então expira. Então, por exemplo, respiração bloqueada. Tá, então, inspirou, bloqueia a respiração, concêntrica, faz excêntrica e expira. Eu faço isso aí treinando. Hã? Eu uso bloqueado treinando. A bloqueada também, tá? A bloqueada, ela não é tão comum as pessoas utilizarem, mas também utiliza. Geralmente, quem faz esse tipo de respiração é quem trabalha com bastante intensidade, com bastante carga. Que consegue estabilizar bem o core. Isso, consegue fazer bem a estabilização do core. Por causa que você está trabalhando de maneira simultânea, né, tanto o core quanto a tua musculatura, para você se manter numa posição interessante para fazer o exercício. Não que os outros tipos de respiração não conseguem concentrar o core, consegue sim, você está fazendo isso, só que daí vai de cada um com o que você se adaptar mais com determinado tipo de respiração. E temos também a respiração combinada. A respiração combinada é a combinação de algumas das outras, com exceção da ativa ou passiva. A combinada pode ser a livre ou continuada, combinada com a bloqueada, tá? Então, daí já fica mais
difícil para você estar fazendo esse tipo de respiração. Então, as mais comuns são ativa, passiva e bloqueada. Tá? Então, esse tipo de respiração que a gente vai estar ensinando aos nossos pacientes, tá? Para eles estarem fazendo as séries de musculação deles. Especificamente a ativa e a passiva. Tá? Essas são as que mais fácil da gente estar trabalhando com eles. E também eles, como que são pessoas sedentárias, que não têm muito conhecimento da atividade física, então a gente vai trabalhar esse tipo de respiração com eles. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, lembram quais são... Trocou o slide ou não? Não. Então, deixa eu sair aqui. Agora trocou. Tá. E agora trocou, né? Então, vamos lá. Pessoal, técnicas de respiração. Acabamos de falar. Quais são as técnicas de respiração que a gente pode trabalhar? Vamos lá. São 5. Nomeiem para mim. Tem ativa. Certo? Ativa, Combinada. ativa, bloqueada, Combinada. e a livre. Isso. Muito bem. Tá? Essas são as técnicas de respiração. A gente vai estar estabelecendo um tipo de respiração que está associado à característica do movimento. Vocês vão ver que tem alguns exercícios que o tipo de respiração ela vai ser diferente, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo essa moça fazendo abdominal ali, no GIF que eu postei para vocês. Na fase concêntrica, ela tem uma menor expansão abdominal, certo? Ela está contraindo o tronco, ela fica com menor expansão abdominal. E na fase excêntrica, a hora que ela volta, na posição quase que inicial, ela tem uma maior expansão abdominal. Tá? Qual que é o tipo de respiração que é indicada para fazer nesse exercício de abdominal? Ativa ou passiva? Passiva. Ativa? Vamos lá. Samuel me fala por que passiva e Bianca me fala por que ativa. Começando por Samuel. Na hora que ela tá na fase concêntrica, ela tem que soltar a respiração, porque ela vai estar contraindo o abdômen. Aí na hora de voltar, ela respira. Por causa da maior expansão abdominal. Exatamente. Bianca, você consegue contrapor essa teoria do Samuel? Não, faz sentido o que ele falou. Né? Então você acha que melhor que seria a respiração ativa? Sim. Não, passiva. A respiração passiva ela é mais indicada nesse momento, tá? Por quê? Porque na fase passiva, na fase concêntrica, ela vai expirar, ela vai soltar o ar, tá? Ela vai soltar o ar. Com menor expansão abdominal, ela vai ter que soltar o ar, ou seja, vai ter que fazer a contração. E na fase excêntrica, ela vai inspirar, tá? Onde é que vai ter uma maior expansão abdominal. Concordam comigo? Sim. Então, a gente sempre tem que pensar dessa maneira, tá? Então, se eu estou fazendo uma menor expansão abdominal, não tem como eu inspirar, eu vou ter que expirar, tá? Para realmente ter essa menor, vai ter mais esse espaço para fazer a contração, tá? E na excêntrica eu vou ter a maior expansão abdominal, então automaticamente eu vou ter que inspirar na excêntrica. Agora, vamos lá. Aqui, como que é o nome desse exercício que esse rapaz está fazendo? Hiperextensão de lombar. Certo. Aqui nós temos uma concentração concêntrica, que é a extensão, quando está fazendo a extensão do tronco, que daí agora é o contrário do exercício anterior. Agora eu estou aumentando a expansão abdominal. E temos a contração excêntrica, quando ele volta para a posição inicial, ou seja, faz a flexão do tronco. Aí, consequentemente, tem uma menor expansão abdominal. Qual que é o tipo de respiração que é indicado nesse exercício? Ativa ou passiva? Ativa. Ativa? Vamos lá, Cássia. Não vou saber explicar. Vamos lá, tenta lá que você consegue. Vamos lá.
É só você observar aí os slides. Qualquer coisa eu falo, hein? Fala, Samuel. Não, agora você tenta, pode tentar falar. Tem coisa que eu sei, mas não sei explicar. Esse daí vai ser ao contrário do outro. Na hora da contração, Precisa prender o ar. Isso, contração de abdômen. Na ativa e passiva, em momento nenhum a gente prende o ar, tá? É só na bloqueada. Na ativa ou passiva, nas duas fases, tanto na fase concêntrica e excêntrica, a gente vai estar ou inspirando ou expirando. é que o foco desse exercício aí, Casti, não é contrair o abdômen. Isso aí você vai contrair a lombar. A lombar. Aí a respiração vai ser o contrário. O outro você soltava na hora que você contraía, tipo, o abdômen. Agora, na parte de baixo, você vai respirar. Aí, na parte de cima, você solta o ar. Isso. Isso. Aqui a gente tem que tipo de respiração, então? Que é o que é mais indicado? Ativa. Indicação respiração ativa, tá? Onde você inspira quando você está subindo o tronco, está fazendo uma maior expansão abdominal, tá? E na hora que você estiver flexionando o tronco, você está fazendo a contração excêntrica, tá? Daí você vai expirar, soltar o ar. Daí você tem uma menor expansão abdominal. Beleza? Então vocês podem ver, sempre quando a gente tem a menor expansão abdominal, o que eu estou fazendo? Soltando ou puxando o ar? Inspirando ou expirando? Expirando. Quando eu tenho uma menor expansão abdominal, exatamente, eu estou expirando, estou soltando o ar, tá? Trocou o slide para vocês? Ô, professor, Não. só perguntar um negócio. Pode falar. Essa parte da respiração ativa ou passiva, ela vai fazer muita diferença em exercício isolado? Por exemplo, o braço, bíceps, tríceps? Em todos os exercícios, ela vai estar influenciando sim. Tá, então vamos lá. Que naquele exemplo lá que eu dei antes, Leandro, para vocês. No rosca bíceps direta. Tá? No rosca bíceps direta aqui, que vocês vão fazer. Para eu fazer uma respiração passiva, eu vou expirar em qual momento? Na fase concêntrica ou na fase excêntrica? Qual momento que eu vou expirar? Na fase concêntrica, que eu fiz a força, ou na fase excêntrica? Se eu for fazer a respiração passiva. Concêntrica. Na fase concêntrica eu expiro. Eu solto o ar na fase concêntrica e expiro na fase excêntrica. Tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho alguns exemplos de alguns exercícios, tá? Técnica de respiração aqui. Trocou o slide para vocês? Não. Aqui trocou. Vai botar em qual? Treino para... Não, pera. Treino para intermediários. Agora tem só o escrito nos slides, tem? Certo, não. Tá certo? Então vamos lá. Para cada exercício, há um tipo de respiração que se adequa melhor. Então, como vocês viram, a gente não pode levar em consideração a respiração passiva, que é a mais comum, né? Onde é que eu vou expirar quando eu faço a força e inspirar quando eu estou voltando à posição inicial. Essa respiração ela é mais comum, mas ela não vai se adequar para todos os exercícios. Vocês viram na questão da flexão abdominal, que a gente trabalhou, e a hiperextensão lombar. Então, assim, tem alguns exercícios que tem que se adequar melhor à respiração. Sempre levando em consideração o quê? A expansão torácica ou a expansão abdominal, tá? Você sempre tem que levar em consideração isso. Aí agora, que nem o Leandro falou, né? Mas quando a gente faz alguns exercícios de membros isolados, trabalha bastante a respiração? Trabalha a respiração, sim, só que a gente não leva em consideração a expansão torácica. Por quê? Se eu estou em pé, eu não vou ter expansão ou a flexão do abdômen, né? Eu vou estar com o meu tronco na posição normal. Então, daí você vai ver qual que é o tipo de técnica que mais se adapta, tá? Geralmente, gente, o mais comum é a respiração passiva, tá? Onde é que expira, solta o ar na hora que você faz a força.
Vamos lá, da mesma maneira que vocês vão pegar um supino reto com halteres. Tá? Falando na respiração passiva. Em qual momento que eu vou estar soltando o ar? A hora que eu estou indo na fase concêntrica ou na fase excêntrica? Que hora que eu solto o ar? Concêntrica. Na fase concêntrica, tá? Na respiração passiva. Agora vamos pensar lá. Vamos pensar de outra maneira. No exercício do supino, né? Eu vou soltar o ar a hora que eu empurro a barra ou a hora que eu desço a barra no meu peitoral? Que hora que eu solto o ar? Na hora que empurra, né? Na hora que eu empurro a barra, onde é que eu faço a força. Da mesma maneira que vamos pegar um puxador frente lá, o pulley, tá? Que eu estou trazendo a barra aqui até lá na região do meu queixo, tá? No puxador. Qual que é a fase concêntrica e qual que é a fase excêntrica do movimento? A hora que eu A puxo. concêntrica é a hora que está embaixo. Isso, essa fase. Qual que é essa fase? Concêntrica. Concêntrica. Tá, então na respiração passiva, eu vou soltar o ar a hora que eu estiver descendo ou a hora que eu estiver subindo? Subindo. Na hora que você contrair, você solta o ar. Na hora de subir, você respira. Na hora que eu estiver descendo, eu solto o ar, eu expiro. Isso. E na hora que eu estiver subindo, eu inspiro. Tá? Vamos lá, vou pegar um exemplo parecido. Vamos pegar o remada polia baixa. Aqui, lembra desse exercício? Uhum. Qual que é a fase concêntrica? A hora que eu puxo ou a hora que eu estendo o meu braço? Puxa. A hora que eu puxo, fase concêntrica. E na respiração passiva, quando que eu solto o ar e quando que eu puxo o ar? Quando que eu solto e quando que eu inspiro? Inspira na parte concêntrica? Não? Sempre, sempre na respiração passiva, todas as vezes, a expiração vai ser na fase concêntrica, tá? A expiração, você solta o ar na fase concêntrica. E a inspiração vai ser na fase excêntrica. Então vamos lá, Bianca, mais uma vez, a mesma pergunta. Qual que é a fase concêntrica e qual que é a fase excêntrica desse movimento aqui? A concêntrica é indo para trás e a excêntrica é voltando. Certo. E agora levando em consideração a respiração passiva. Quando que eu solto o ar? Solta na concêntrica. Isso. E aonde que é a concêntrica? Indo para trás. Isso. Então eu soltei o ar quando eu puxei a barra. Inspira a hora que eu estiver voltando. Soltei, puxei, soltei o ar. Inspira a hora que eu estiver voltando. Continuando na respiração passiva. Tá? Vamos pensar lá no exercício do tríceps corda, certo? Do tríceps corda. Pense na respiração passiva, tá, gente? Em qual momento que eu vou soltar o ar e qual momento que eu vou inspirar? Vai soltar o ar quando estiver descendo o braço e vai inspirar quando estiver subindo. Muito bom. É isso aí. Eu acho que agora vocês estão conseguindo gravar certinho, tá? O tipo de respiração mais fácil que a gente consegue estar fazendo com os nossos pacientes, tá? Isso é bom até pra gente mesmo também, Abel. Sim, conta muito. E você vai ver o tanto quanto ajuda na hora do exercício também, viu, Cássia? Você vê A respiração, às vezes, a gente faz o contrário do que é para ser feito. E daí você vai adaptar as técnicas de acordo com o que você mais se adaptar, né? Por exemplo, que nem você já está num nível mais adiante, né? Então, assim, você vai ver qual que é a técnica de respiração que mais se adapta com você. Né? Que nem o Samuel falou, a bloqueada, ele já conseguiu diagnosticar bloqueada. Tenho certeza que cada um de vocês está conseguindo diagnosticar qual é o tipo de respiração que vocês utilizam e vocês nem sabiam. Vocês nem imaginavam qual o tipo de respiração que eu vou usar. Né? Então, assim,
Os tipos de respiração, tem alguma ligação com ganho de massa muscular, com ganho de potência? Não tem, gente. Mas assim, o que acontece? As técnicas de respiração, elas auxiliam a realização dos exercícios. Ela faz com que os exercícios eles se tornem mais fáceis e, consequentemente, ter um maior conforto e também uma estabilidade articular. Tá? Então, tudo isso ajuda muito no treinamento que vocês forem fazer. Tem alguma relação com o abdômen ou não? Sim, quando tem a maior expansão e a menor expansão abdominal, até mesmo os outros tipos de respiração, tá, que não exigem tanto controle de expansão ou não expansão abdominal, mas auxiliam para você estar sempre contraindo o teu core. Então, por exemplo, qual que é o momento da respiração que é mais fácil você contrair o teu abdômen? Quando você inspira ou quando você expira? A contração abdominal ela é muito mais fácil você fazer quando você solta o ar, quando você expira, tá? Então sempre, inspirou, expirou, contrai o abdômen junto. Inspirou, expirou, contrai o abdômen junto. Se você já tem um bom controle da técnica da sua respiração e você conseguir manter o abdômen contraído o tempo inteiro, mantém o abdômen contraído o tempo inteiro, tanto na expiração quanto na expiração. Né? Então, isso é uma consciência que você consegue fazer, né? Ajudar com esse maior conforto e estabilidade, né, articular, até mesmo do tronco, que você tem com essas técnicas de respiração. Tá? Com as técnicas de respiração, pessoal, a gente conseguiu dar uma gravadinha agora, porque, na verdade, o que vocês vão ter que fazer? Na prática, tá? No dia a dia, vocês mesmos treinando, levando em consideração os exercícios que vocês fazem, por exemplo, aqui eu estou fazendo a respiração ativa ou passiva, aqui eu estou fazendo a livre ou não, ou a combinada, ou a bloqueada. Então, vocês mesmos vão gravando aí com vocês fazendo no dia a dia, e aí vocês vão aprendendo na prática, né? Então, agora que vocês já viram os tipos das técnicas de respiração, e a gente está apto aí para estar corrigindo a respiração dos nossos pacientes, a fim de estar auxiliando maior conforto para eles, maior estabilidade articular e do tronco, né? Mas para isso a gente precisa saber corrigir nós mesmos, para depois a gente estar corrigindo os nossos pacientes. Tá, então, em questão da respiração, tranquilo, pessoal? Eu vou começar a falar do treino agora. Tranquilo. Então, vamos lá. Aqui o intervalo entre as séries. Tá? O intervalo entre as séries do... Professor, não passou. Ah, não. Não passou ainda? Passou sim. Passou. Tá. Então, agora eu vou falar do intervalo entre as séries, tá? Então, a pergunta que a Cássia fez antes do treinamento para iniciante, agora a gente vai falar do treinamento para intermediário. Quando os intervalos eles são mais curtos, o descanso entre as séries vai ser de 30 segundos. O que esse descanso baixo, o que esse pouco descanso, esse intervalo curto, de menos de 30 segundos, ele é certo, ele é errado? Ele não é errado, tá? Todos os tipos de treino, eles são convictos, a gente tem um embasamento científico sobre isso. Por quê? Mas qual que é o intuito do intervalo ser menor? Por estresse metabólico ser maior, tá? Consequentemente, se tem um estresse metabólico maior, com intervalo menor, o que vai acontecer com o meu desempenho? Ele vai diminuir, tá? Se você der um intervalo maior, você consegue levantar mais carga, conseguir uma maior intensidade, mas o intuito dos intervalos mais curtos é você manter a frequência do teu batimento lá em cima, tá? E esse intervalo aí ficar menor, você já vai para o outro exercício. A gente tem vários tipos de séries que a gente pode fazer até combinação de exercícios, mas a gente vai ver mais adiante. Temos também os intervalos que eles são mais longos, que são os intervalos mais do que 3 minutos. Ali a gente está falando de um grande desempenho, onde é que tem um menor estresse metabólico, ou seja, tô
estou fazendo bastante intervalo para estar conseguindo erguer a mesma carga. Eu pergunto para vocês, é mais cômodo, tá? A gente está trabalhando com os nossos pacientes com intervalos curtos, tá? Só que a gente não vai ser tão curto como diz essa teoria. A gente já achou que a gente vai trabalhar em 1 minuto. Por quê? Porque a indicação é entre 1 e 3 minutos, tá? Para nível intermediário. Então a gente vai manter tanto para o nível intermediário quanto para o nível iniciante, a gente vai manter aí um intervalo aí de 1 minuto, tá? Os intervalos curtos, de menor do que 1 minuto, vamos colocar ali, é para mais treino de resistência, tá? Quando tem intervalos menores do que 30 segundos, eles são mais usados em circuito. Ah, você fez um exercício, já vai para outro, trabalha grupo muscular diferente, a gente consegue já fazer um circuito, tá? Nos intervalos médios, eles já são utilizados mais para hipertrofia. É a hipertrofia que a gente quer com os nossos pacientes? Sim, não? A gente quer, no primeiro momento, a gente quer aumentar a força. Saúde também. A força, tá? A força vai estar ajudando na melhoria da qualidade de vida deles, para eles estarem fazendo as atividades diárias, tá? Então aqui, por exemplo, a hipertrofia, ela vai ser boa? Sim, só que a gente vai conseguir hipertrofiá-los treinando 2 ou 3 vezes na semana? Não. A gente vai conseguir trabalhar a manutenção da massa muscular, tá? A gente vai conseguir trabalhar a manutenção da massa muscular, ou seja, a gente vai trabalhar intervalo médio com eles, de intervalo de uma série para outra? Não, a gente vai trabalhar mais os intervalos curtos, tá? De 1 minuto. Aí tem também os intervalos longos, né, que eles são mais de 3 minutos, indicados para desenvolver força e potência máxima, onde é que tem um tempo suficiente para recuperação, né, do sistema nervoso central. Vamos falar aí do treinamento de vocês. Vamos falar num período competitivo aí do Samuel. Qual que é o seu intervalo entre uma série para outra? Uns 3 a 5 minutos, dependendo o dia do treino. Né? Por quê? Porque ele quer um grande desempenho, ele quer um menor estresse metabólico, diferente do que a gente quer com os nossos pacientes que são sedentários, tá? Então aqui eu só peguei esse exemplo para vocês verem a diferença da importância do tempo de intervalo entre um e outro. Trocou o slide aí? Não. Velocidade de execução do exercício. Agora trocou. Estranho, a hora que eu tiro, ele troca. Mas vamos ver agora. Tá, velocidade de execução. Na velocidade de execução, a gente vai trabalhar que velocidade com eles? De lenta a moderada, tá? De lenta a moderada. Para ela estar diminuindo o risco de lesão e evitar os trancos na articulação, porque a maioria dos nossos pacientes vão ser idosos, vão ter patologias, vão ter doenças. Então, para isso, a gente vai ter que evitar esses trancos na articulação e também para a gente estar sempre monitorando a frequência cardíaca deles, a glicemia, que a gente vai ter acesso aos prontuários, né, que a gente vai conseguir estar vendo as melhoras que eles vão ter, tá? Então, levando em consideração que na fase concêntrica e na fase excêntrica, eles vão estar trabalhando aí na fase concêntrica de 1 a 3 segundos, na fase excêntrica de 2 a 4 segundos. Aí eu vou falar para vocês, mas a gente vai contar a fase concêntrica, excêntrica, os segundos? É óbvio que não. A gente vai ver isso na prática, tá, gente? Se ele estiver fazendo exercício muito rápido, eles vão falar, vamos fazer um pouquinho mais devagar, né? Vamos fazer um pouquinho mais calma, a tua velocidade está muito rápida de execução, vamos diminuir um pouquinho, porque o indicado é você fazer de lenta a moderada, tá? Porque rápida, quando eu faço a velocidade rápida, o que eu vou estar trabalhando? A potência. É isso que eu quero para eles nesse momento? Não, tá? Não é isso que eu quero nesse momento. Então, por isso, a gente não vai trabalhar com velocidade de execução rápida nesse primeiro momento. Tá? Pessoal, quanto à velocidade de execução, tranquilo aí para vocês? O porquê que a gente vai trabalhar de velocidade lenta a moderada? Né? Aí a gente vai estar trabalhando sempre dessa maneira aí.
o treino para intermediário, ele vai ter o número de séries para o grupo muscular. Tá? Mudou o slide para vocês? Mudou. Ótimo. Então, o número de séries, a gente, para o grupo muscular, vai ser assim, ó, de 6 a 8 séries. O que significa isso? Por grupo muscular, por exemplo, para peito, quantos exercícios que eu vou fazer? Se a gente levar em consideração que cada exercício vai ter 3 séries, certo? Lembra que a gente combinou isso? Cada exercício vai ter 3 séries. Se o número de séries por grupo muscular é de 6 a 8, quantos exercícios no treino para intermediário a gente vai trabalhar para peitoral? 2. 2, tá? Um exercício a gente trabalha 3 séries, o outro exercício a gente trabalha 3 séries. Vai somar quantas séries? 6 séries. Então, bateu ali com a nossa teoria. Tá, então o número de exercícios para o grupo muscular vai ser 2. A frequência semanal vai ser de 3 a 4 vezes por semana, que é o ideal. Depois a gente vai ver como é que a gente vai trabalhar com isso. Tá? Então, por exemplo, a gente vai subdividir o treino em A e B. No treino de iniciante, a gente só fez o treino A. Então, aqui a gente vai fazer o treino A e B. Então, por exemplo, o treino A, a gente vai trabalhar segunda e quinta. O treino B, a gente vai trabalhar terça e sexta. Tá? Então, ou seja, o treino A, segunda e terça, quarta a pessoa dá um descanso, tá? E depois ela vai voltar na quinta-feira e na sexta vai fazer o treino A e o B na sequência, tá? Mas esses treinos, eles podem ser adaptados também de acordo com a viabilidade ali do indivíduo estar fazendo esse treinamento, tá? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho das diretrizes da montagem do programa de treino para intermediário, que é o treino da montagem localizada por articulação. Como que é o nome do treino que a gente fez para nível iniciante? Treino A. Treino A. Treino A, mas como que é o nome? Como que é na literatura é conhecido? Alternado por segmento. Alternado por segmento, tá? Então gravem isso aí. Para iniciante, a gente está trabalhando alternado por segmento. Para intermediário, como é que a gente está? Com o que a gente está trabalhando agora, Matheus? Eu acho que o Matheus saiu. No nível intermediário, a gente está trabalhando por localizado por articulação. Vocês vão entender o porquê agora. Geralmente, no treino A e B, a gente trabalha com musculatura agonista, antagonista ou completa. Então, vamos lá. Quando a gente está fazendo exercício de rosca bíceps direta, qual que é a musculatura agonista e qual que é a musculatura antagonista? Bíceps e tríceps. Qual que é agonista? Bíceps. Bíceps. A antagonista é o tríceps, tá? Ou seja, onde é que eu estou fazendo a força é o agonista. Agora, no momento que eu vou fazer o tríceps corda, qual que é a musculatura agonista e qual que é a antagonista? Agonista é o tríceps e antagonista é o bíceps, né? Muito bom. Agora vamos fazer um exercício de o crucifixo com halteres. Qual que é a musculatura agonista e qual que é a musculatura antagonista? Agora vocês têm que saber, por causa que o nome desse exercício não tem o nome da musculatura. É Peito. Peito é o quê? Agonista. E a antagonista? A costa, dorsal. Dorsal, exatamente, tá? Então, isso ali a gente está trabalhando agora localizado por articulação. Questão de prova, isso aí. Nesse tipo de treinamento, eles aproximam seus estímulos para o mesmo segmento corporal. Como que era o nome do primeiro treino mesmo que a gente fez para iniciante? Alternado por segmento? Alternado por segmento, tá? Alternado por segmento. Agora, ao contrário, a gente está trabalhando no mesmo segmento corporal. Primeiro alternado por segmento, agora é o mesmo segmento corporal. Então, eles não se repetem os exercícios para o mesmo grupo muscular, nesse tipo de série ainda, tá?
No avançado, a gente trabalha o mesmo grupo muscular. Eu fiz um exercício de peito, depois eu faço outro de peito, depois eu faço outro de peito. Esquece, esse aqui ainda não, tá? Mas sim, são para as mesmas articulações. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, eu fiz o exercício de peitoral, depois eu vou fazer um de costas, depois eu vou fazer um de bíceps, depois eu vou fazer um de tríceps, e assim por diante, tá? Agonista, antagonista. Eu posso trabalhar esse sistema de montagem localizado por articulação de duas maneiras. Eu posso dividir ela em membro superior e membro inferior, tá? Por exemplo, na série A vai ser membro superior, na série B vai ser membro inferior. Ou eu posso estar trabalhando na parte anterior do meu corpo e na parte posterior do meu corpo. Na série A vai ser a parte anterior do meu corpo e na série B, consequentemente, vai ser na parte posterior do meu corpo. Tá? Quais são as musculaturas que eu trabalho na parte anterior do meu corpo? Vamos lá. Qual que é a musculatura? Dorsal, trapézio. Tríceps. Não, gente. Parte anterior do corpo. A parte anterior do corpo Vou falar todos os músculos? é a parte da frente do meu corpo. Qual que é a musculatura que tem na parte da frente do meu corpo? Tem o peito, o abdômen, o quadríceps. O bíceps. Isso aí, deltoide anterior, tá? Isso aí. E quando eu trabalho a parte posterior do meu corpo, qual a musculatura que eu trabalho? Dorsal, gastrocnêmio. Glúteo, lombar. Exterior. Isso aí, tá? Então a parte posterior a gente está trabalhando dorsal, trapézio, tríceps, deltoide da parte mais posterior, isquiotibiais, panturrilha, tá? Então a parte da frente e a parte de trás do meu corpo. Parte da frente, como é que eu chamo a parte da frente do meu corpo? Anterior. Anterior, tá? E tem a parte posterior, que é a parte de trás do corpo, tá? Aqui nesse tipo de treino, o que vai acontecer? Como ele está mais localizado, vai ter um acréscimo da carga de treinamento. Ou seja, aumentou o quê? Aumentou a intensidade. Então aí a gente vai começar a trabalhar, baixar um pouquinho o volume. Ou seja, como a gente está dividindo o treino A e B, vai diminuir o número de exercícios que eles vão estar fazendo. Tá? Vai diminuir o número de exercícios. Tá? Então, aqui, lembra que antes a gente só estava fazendo a adaptação da forma de fazer os exercícios e tal, no primeiro treino, né? No treino para iniciante. Aqui, vocês vão chegar próximo ao limite do praticante. Então, aqui a gente pode aumentar um pouquinho a carga e pode exigir um pouquinho mais do paciente de vocês. Por quê? Porque eles já estão treinando há 1, 2 meses já, tem uma frequência legal. A gente pode estar começando a exigir um pouquinho mais deles, tá? Já pode estar aumentando um pouquinho a intensidade. Nesse treino, tá? Que nem eu falei para vocês, trocou os slides para vocês? Agora tem um rapaz fazendo bíceps e outro tríceps? Não. Não. Mudou agora? Agora tá, professor. Tá. Então, sempre a referência ao grupamento muscular que foi agonista em um exercício, necessariamente deverá ser antagonista no exercício seguinte. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a flexão dos cotovelos, estou fazendo a flexão da articulação, eu estou trabalhando, fazendo a rosca direta, estou trabalhando o quê? O bíceps braquial, o braquial e o braquiorradial. O próximo exercício vai ser o quê? Tríceps. Tríceps. Extensão. Tá? Que eu estou trabalhando a extensão dos cotovelos, estou trabalhando a musculatura antagonista ao bíceps, tá? E estou trabalhando o tríceps braquial e o ancônio. Aqui a gente está falando da questão de agonista-antagonista. Tem também a questão que a gente pode estar falando do parte superior e inferior do corpo, tá? Que ela é feita de agonista-antagonista, ou a parte anterior do corpo. Então vamos lá. Se eu for trabalhar agonista-antagonista, eu vou trabalhar, vai ser subdividido entre parte superior e parte inferior.
Então, vamos tentar montar um treino lá. Eu trabalhei peitoral, aí depois eu trabalhei dorsal, eu trabalhei bíceps, trabalhei tríceps, parte anterior do meu deltoide, parte posterior do meu deltoide, tá? Ou trapézio. Tá? Então ali eu já consegui fazer 6 exercícios trabalhando da maneira anterior e posterior, trabalhando agonista e antagonista. Tá? Nesse tipo de treino, então vocês podem ver que diminuiu o número de exercícios. Consequentemente, vai diminuir o número de repetições e também vai diminuir e vai aumentar a intensidade do treinamento. E aí ele não vai ficar mais tanto tempo na academia também, ele vai ficar menos tempo, tá, na academia do que um nível iniciante. Então, o músculo agonista, ele vai promover no próximo exercício uma frenagem mecânica involuntária nas repetições iniciais. Qual que é a vantagem desse sistema agonista-antagonista? É um equilíbrio articular por realizar a mesma quantidade de estímulo para todos os grupos musculares. Então, se você fez uma sequência de grupo muscular, tipo, foi peitoral, vamos subdividir o treino em parte anterior e posterior. Eu trabalhei peitoral, trabalhei bíceps e trabalhei quadríceps. Tá? Então, fiz dessa maneira, não fiz peitoral em seguida. Eu fiz um exercício para peitoral, outro para bíceps, outro para quadríceps. E um para abdômen. Aí a próxima sequência vai ser de novo. Peitoral, bíceps, quadríceps, abdômen. Então vocês veem como é que foi alternando. Tipo, eu não fiz em sequência, né? É só localizado por articulação, mas não é direcionado para o agrupamento muscular. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Sempre quando eu vou trabalhar em treino A e B, não é o mesmo grupo muscular que vocês vão trabalhar em seguida. Vocês vão partir para outro agrupamento muscular, só que depois ele vai fazer mais um exercício. Porque se na série para iniciante ele estava trabalhando um exercício para o peitoral, agora na série para intermediário ele vai trabalhar 2 exercícios para peitoral. Ok? Então, quando não há o equilíbrio entre os grupos musculares que envolvem as articulações, tem que ter uma maior solicitação dos ligamentos. Então, o que a gente está querendo aí é esse equilíbrio, tá, das articulações dos indivíduos. Então, vamos lá. Trocou o slide para vocês? Não? Eu vou sair aqui da tela, vou abrir de novo. Trocou. Regra 1. Alternância dos segmentos entre os membros superiores e membros inferiores. Agonista, antagonista. Então, se eu trabalhei o reto femoral, vasto medial, vasto lateral, no primeiro exercício, depois eu vou trabalhar os isquiotibiais, tá? Ou seja, se no primeiro momento eu trabalhei o quadríceps, depois eu vou trabalhar a parte posterior da minha coxa. Regra 2. Como o trabalho é realizado com mais de exercício por grupamento muscular, eu vou estar subdividindo o treino entre A e B. Porque se eu colocar 2 exercícios para cada muscular e tudo num dia só, a pessoa vai ficar mais de 2 horas lá na academia, tá? E não é esse o nosso objetivo. Então, para isso que é subdividido o treino entre A e B. Aumenta a intensidade e diminui o volume de treino. Regra 3. São 2 exercícios para cada agrupamento muscular. Isso é importante também que eu não falei para vocês. Um é multiarticular e o outro é monoarticular, tá? Então, um você vai trabalhar multiarticular e o outro você vai trabalhar monoarticular. Por exemplo, me fale um exercício multiarticular para peitoral. Supino com halter? O crucifixo deitado? Supino com halter é multiarticular, tá? Que a gente está trabalhando uma articulação do ombro e está trabalhando a articulação do cotovelo. Já o crucifixo com halter é monoarticular. Por quê? Por causa que eu não estou fazendo a movimentação, eu não estou trabalhando a articulação do cotovelo, estou trabalhando só a articulação do ombro, tá? Então aqui está estática a minha articulação do cotovelo. Então por isso que o crucifixo ele se encaixa como monoarticular, tá? Então, o objetivo para esse treinamento é para ter uma força hipertrófica, tá? É diferente da hipertrofia pura.
tá? Aqui nesse objetivo com o treino para intermediário é força hipertrófica, mais voltado para força. Trabalha resistência, né? E a recomendação de tempo é indefinido, tá? Como a gente vai ter uma rotatividade a cada 3 meses dos pacientes, então por isso que eu não vou passar para vocês ainda o treinamento para avançado, tá? Então acho que não convém eu estar passando isso ali nesse momento. Então a gente só vai falar treino para iniciante e intermediário. O procedimento são os músculos prioritários em primeiro lugar, garantindo nenhuma fadiga anterior. Então o treinamento, tá, dos intermediários, eles são alunos que eles são com pelo menos 2 meses de treino, que eles sejam ter uma devida experiência. Tá? Esse treinamento com pesos, ele é realizado de forma sistemática que objetivam maiores ganhos significativos de força e hipertrofia muscular, dependendo da frequência que ele for. Então, por que eu estou usando o treinamento para intermediário? A intensidade do exercício, como a intensidade do treinamento, intensidade baixa. Para melhorar a resistência de força, suportar uma maior acidose, ter um maior volume de treino e um menor estresse muscular. Tá? Os exercícios eles podem ser multiarticular e monoarticular. Os multiarticulares são usados mais para intensidade alta e os monoarticulares são mais utilizados para intensidade baixa. Então, por exemplo, se você vai lá fazer um exercício que você envolve mais articulações, como você também vai conseguir um suporte de uma musculatura secundária que não é alvo, você consegue trabalhar com uma carga maior, tá? Da mesma maneira, de multiarticular e monoarticular que eu falo para vocês quando a gente trabalha de maneira simultânea ou de maneira unilateral. Um exemplo, se vocês forem fazer um leg press com simultâneo, usando as 2 pernas, vocês vão utilizar uma carga lá de 100. Se você vai fazer unilateral, você vai cair a carga praticamente pela metade. Tá? E a intensidade alta, é bom a gente estar aumentando a intensidade de exercício para esses pacientes? Ou não é melhor a gente ficar treinando a intensidade baixa o tempo inteiro? O nível iniciante o tempo inteiro? Ou é bom a gente aumentar a intensidade e diminuir o volume? O que vocês falam para mim? É melhor a gente aumentar um pouquinho a intensidade, diminuir o volume e passar o treino para intermediário ou ficar o tempo inteiro ao nível iniciante? Eu acho que é bom a gente intermediário. Além, tipo, poupa muito tempo. Além de você... não perde a qualidade. Se o cara já tiver noção, já ter passado pelo estágio iniciante. E fazendo dentro do limite dele também, tipo. Certo. E eu posso passar um treino intermediário para aquela pessoa que não passou pelo nível iniciante? Não, porque não tem consciência corporal ainda. Isso, muito bom. Tá, a gente não pode estar passando, não pode estar pulando os degraus aí, porque se pular o degrau e resbalar e cair é pior, né? Então vocês têm que passar pelo nível iniciante, principalmente para esses alunos sedentários. Vocês vão ter que até ensinar os exercícios para ele, né? Tudo certinho. Então, assim, a partir do momento que vocês passarem para o treino intermediário, vocês vão estar diminuindo o volume, vai ficar melhor, vai ficar mais motivante, né? Até mesmo para passar o treino para o paciente fazer o treino. E também a intensidade alta, tem muita gente que fala assim que não gosta de trabalhar na intensidade, mas a intensidade alta, ela melhora na força máxima, ela faz você suportar intensidades mais elevadas de peso, de carga, e tem também os benefícios do treino, né? Que ela implica no volume total de treino e, consequentemente, vai ter um menor estresse fisiológico. Tá? Então, isso que vocês comentaram, menor tempo de treino, né? É bom por causa que vai diminuir o tempo de treino. Beleza, o que significa isso? Menor estresse fisiológico. Tá? Onde é que não vai usar tanto, por exemplo, a questão da frequência cardíaca, vai ficar muito tempo na frequência cardíaca alta, tá? Então ela vai estar diminuindo de acordo com a adaptabilidade do paciente no exercício, então vai estar diminuindo a frequência cardíaca também, a gente vai estar aumentando a intensidade, vai estar dando novos estímulos momentaneamente, aumenta um pouquinho, por exemplo, a exigência fisiológica, mas num sentido crônico, vai tendo, por exemplo, um exercício que ela fazia antes, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Um exemplo que ela fazia antes com dificuldade, agora ela começa a fazer com muita facilidade. Por exemplo, vai lá no mercado e pega, sei lá, ela pegou
4 sacos de feijão lá de não sei quantos quilos. O que antes ela tinha dificuldade para estar levando para casa, aquelas sacolas, agora ela não tem mais. Tá? Então, por quê? Porque ela tem um menor estresse fisiológico, ela tem um aumento de força, consequentemente, ela teve um leve aumento na massa muscular, tá? E teve um desenvolvimento muscular e também, principalmente, da força, tá? Para fazer as atividades do dia a dia. E agora, falando para vocês do treino intermediário, tá? Como é que nós vamos fazer a montagem desse treino intermediário? A montagem desse treino intermediário que vocês vão estar fazendo, ela vai ser mais ou menos dessa forma aqui. Tá? Vocês conseguem visualizar a ficha aí agora de treino? Sim. Tá, vocês estão vendo a ficha de treino. Tá, nessa ficha de treino, vocês podem ver que agora a gente subdividiu o treino entre A e B. Lembram que antes o treino iniciante tinha lá de 10 a 12 exercícios? Agora aqui a gente vai ter de 6 a 8 exercícios. A gente vai cair o número de exercícios, tá? Lembrando que vocês podem ver no canto inferior da ficha, tem lá o aquecimento, tem o alongamento, tá? Então, ali vocês vão estar conseguindo colocando todas as informações para o aluno de vocês. E lá embaixo da ficha tem a frequência. Sempre quando o aluno for na academia, ele vai ter que fazer um xizinho ali na ficha dele, tá? Onde é que ele vai marcar, hoje foi o treino A. Para lembrar que amanhã é o treino B. E para a gente saber quantas vezes ele está indo na academia também. Tá? Então, ali que é para fazer o controle da frequência. Esse controle da frequência também é muito bom, por causa que os alunos eles vão chegar lá no dia na academia e falar: meu filho, o último treino que eu fiz, eu nem lembro se foi A ou se foi o treino B. Imagina, vocês estão atendendo vários pacientes, como é que vocês vão lembrar? Né? Como é que vocês vão lembrar? Então, assim, isso é muito bom sempre anotando a frequência ali também. Então, vocês podem ver, no treino A e treino B, foi subdividido. No treino A tem 8 exercícios, no treino B tem 8 exercícios. Quando eu for trabalhar no treino A, deixa eu compartilhar a tela aqui. Quando eu for trabalhar no treino A, vocês podem ver que eu vou ter 8 exercícios, tá? Aqui é onde é que eu nomeei. O exercício 1, exercício 2, exercício 3, assim por diante, até 8. Da mesma maneira, no treino B, eu tenho 8 exercícios, tá? Nesse canto inferior que eu falei para vocês, estão as informações do aquecimento, do volta à calma, como é que vai ser feito. Aqui temos a frequência, né? Que a pessoa ela vai vir e vai marcar sempre a frequência. Tá? Então aqui a musculatura que eu estou trabalhando. Aqui são os músculos que eu vou trabalhar. Os músculos que eu vou trabalhar, não, o exercício que eu vou trabalhar. Aqui a quantidade de séries que eu vou fazer. E aqui a quantidade de repetições que eu vou fazer. Tá, aqui a quantidade de repetições. Aqui tem um espaço também para eu estar colocando qual que é a carga que ele está fazendo. E aqui tem um espaço também para colocar alguma observação, se você vai usar algum método ou sistema de treino. Tá? Então, nesse treinamento, vocês podem ver que o exercício lá a gente está fazendo assim, ó. Aqui a gente está trabalhando em membro superior e membro inferior. Tá? O treino A é membro superior e o treino B é membro inferior. Então vamos lá. No treino A eu passei 3 séries, praticamente todos os exercícios têm alguns exercícios que têm alguma alteração. Vocês podem ver que eu até incluí uma pirâmide ali, uma pirâmide crescente, tá?
A pirâmide ela pode ser crescente ou decrescente. Sempre quando vocês têm que levar em consideração ao peso. Se diminui o número de repetições e aumenta o peso, a pirâmide é crescente. Se aumenta o número de repetições e diminui o peso, a pirâmide é decrescente. Tá? Então vamos lá. No treino A, que é membro superior, estamos trabalhando peitoral, deltoide, dorsal. Um exercício para peitoral, outro para deltoide, o outro para dorsal. Finalizou, bíceps e tríceps. 8 exercícios. Tá? No treino B, vamos trabalhar extensores da coxa, que são os quadríceps, flexores, que são os isquiotibiais, adutores, extensores, flexores, abdutores. Eu coloquei um agachamento sumô aqui, que é um exercício geral, e panturrilha. Tá? Então, são 8 exercícios que eu trabalhei também. Vamos taxar, gente, no nível intermediário, nesse primeiro momento, com a especificidade de cada paciente, a gente pode estar fazendo as devidas alterações. Mas 3 séries de 10 repetições, tá? Com 2 exercícios para cada agrupamento muscular e 8 exercícios para cada dia de treino, tá? Então vamos lá. Num dia de treino a pessoa vai ter 8 exercícios, 2 exercícios para cada agrupamento muscular, sendo um multiarticular e o outro monoarticular. O intervalo entre as séries vamos manter de 1 minuto, 3 séries, e as repetições a gente vai manter 10 repetições, tá? Para facilitar e todo mundo está falando a mesma língua. Dessa mesma maneira, eu poderia estar trabalhando com vocês. Lembra que nós podemos trabalhar no nível intermediário, na série A, membro superior, igual eu coloquei aqui, e na série B, membro inferior, igual eu coloquei aqui no exemplo para vocês. Posso trabalhar de que outra maneira também? Que eu posso montar treino A e B? É só parte superior e inferior do corpo? Ou posso trabalhar de outra maneira também? Você pode trabalhar de outra maneira, qual? Pode até ter, professor, mas eu não sei falar qual, né? Tenta falar da maneira que vocês entenderam. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode trabalhar B, parte superior e parte inferior, e tem uma outra maneira também de trabalhar, que a gente trabalha toda a parte da... Pode ser superior, anterior e posterior, e inferior, posterior e interior. Você trabalha toda a parte posterior e a anterior. Muito bem, bingo, gente, bingo. É isso aí. Tá, eu deixei um exemplo para vocês no slide ali de toda a parte superior e inferior. Mas eu posso trabalhar, por exemplo, lá, outra maneira de eu trabalhar. Peitoral, bíceps, anterior de deltoide, quadríceps e adutor. Depois eu coloco, eu faço sequência e depois eu coloco de novo a parte anterior do corpo. Tá? E a treino B seria a parte posterior. Dorsal, posteriores da coxa, panturrilha, tríceps e posterior de deltoide. Tá? A gente pode trabalhar dessa maneira aí, dessas duas maneiras. Tá certo? Então vamos lá, revisãozinha, gente. Treino intermediário. Quantos exercícios eu vou aplicar no nosso paciente? 8. 8 exercícios. 8. Tá? Na média de 8. Desses exercícios, quantas séries e repetições que eu vou trabalhar? 10. 3 séries e repetições. E o intervalo entre uma série e outra? 1 minuto. 1 minuto. Tá? Eu posso montar no treino intermediário treino A e B. Esse treino A e B, ele pode ser, pensando no nosso corpo, na disposição do nosso corpo, ele pode ser subdividido como treino A e treino B. O treino A vai ser o quê? O treino B vai ser o quê? Tem duas maneiras. Treino A superior, treino B inferior. Isso. E a outra?
treino A pode ser posterior e o treino B anterior. Isso. Vamos lá, então. Uma perguntinha para o Matheus. Matheus, tá aí? Tô sim. Quando a gente vai trabalhar o treino A, quando a gente vai trabalhar treino intermediário, A e B, a gente vai estar trabalhando aí o treino A vai estar trabalhando o treino A e treino B. Com a possibilidade de a gente estar trabalhando 2 exercícios para cada musculatura. Esses 2 exercícios para cada musculatura, eles podem ser feitos em sequência ou não? Professor, como assim? Você fala, por exemplo, pegar 2 exercícios para o mesmo músculo? Por exemplo, vou pegar um supino, e depois eu vou fazer, por exemplo, um crucifixo? Isso? Isso. Ah, acredito que sim. Pode fazer sim, porque... Não? Você faz normalmente alternado? Nesse treino intermediário, a gente vai fazer sequencial, igual eu falei para vocês. Tem que mudar a musculatura para depois fazer ele de novo. Por quê? Porque o treino de musculatura seguida já é direcionado para o grupamento muscular, que seriam para avançados, que a gente não vai estar estudando nesse momento. É só iniciante e intermediário. Então, assim, evitem fazer trabalho com a mesma musculatura em sequência, tá? Os treinos que vocês forem montar. Eu pensava, Bel, que isso não influenciava. Nos nossos pacientes sedentários, sim. Tá? E de acordo com a teoria que a gente está seguindo, a gente vai fazer os treinos assim, a gente vai estar intercalando, tipo, peito, bíceps, daí quadríceps. Tá? Então a gente daí depois volta de novo para o peito. Tá? Para quê? Para não ter tanto estresse metabólico nas articulações desses pacientes sedentários. Me tira uma dúvida. É sempre bom fazer a sequência que está no treino. Tipo assim, chega na academia para iniciar tipo com um agachamento, mas a máquina está ocupada. A gente vai para um outro exercício. É importante seguir a sequência ou não influi no resultado? A sequência ela é importante seguir. Só que a gente tem que trabalhar também de acordo com o que a gente tem em mãos, né? Igual numa academia. Por exemplo, você vai passar um exercício para o seu paciente, só que o exercício está ocupado. O que você vai fazer? Você vai deixar ele esperando para fazer o exercício? Não. Não. Você vai para o próximo exercício, tá? Só que sempre querendo voltar para aquele exercício que você pulou. É como se aquele exercício que você pulou tem um ímã, você está querendo voltar a fazer ele. Então, assim, às vezes você chegou lá, no primeiro exercício está ocupado, vai para o segundo. Você foi para o segundo e agora você faria o próximo exercício. Só que ele continua ocupado, o primeiro continua ocupado, vai para o terceiro. Então, sempre querendo voltar para o primeiro, sabe? Sempre querendo voltar para o primeiro. E também os exercícios, como que a gente está trabalhando dos exercícios, nós falamos aí a questão de 2 exercícios para cada grupamento muscular. Esses 2 exercícios para cada grupamento muscular, qual que difere entre o primeiro e o segundo exercício? Que nós falamos uma particularidade. Matheus, ajuda aí. Peraí, professor, o que você falou mesmo? É que eu tava ali na sala ali. No exercício, aqui a gente está falando de 2 exercícios, né, para uma determinada musculatura. Já vimos que não pode ser feito em sequência, salvo de que todos os aparelhos estão ocupados, beleza, já faz sequência. Mas não é indicado você fazer na sequência. Tá? Mas são 2 exercícios. Qual que é a outra particularidade, além deles não serem em sequência, que nós falamos nessa aula? Peraí, você fala assim, por exemplo, assim... Ah, não entendi, professor, essa pergunta. Como Por assim? exemplo, vamos lá, vou trabalhar peitoral. Você mesmo falou. Vou trabalhar supino e crucifixo, certo? Certo. O supino é multi ou monoarticular? Ah, esse daí vai ser multi, que vai ser 2 articulações. Vai ser a do ombro, né, e do cotovelo. E o crucifixo é multi ou monoarticular? É mono daí. Então, no treino intermediário, a gente vai trabalhar 2 exercícios
principalmente para as grandes musculaturas, tá? Para as pequenas musculaturas não é necessário trabalhar 2 exercícios, mas para as grandes musculaturas, sim. Sendo que um deve ser multi e o outro monoarticular, beleza? Não, entendi. Por exemplo, assim, se eu fosse fazer um treino de quadríceps, por exemplo, poderia colocar um agachamento ou um leg press, que é multi-articular, e depois eu poderia terminar com a extensora, que é Isso, mono, né? isso, Ah, é isso aí. não, entendi agora, entendi. Obrigado. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então tá, pessoal, vou parar a gravação aqui. Aí se der uma, a gente vai continuar a aula, tá? Valeu a atenção de cada um de vocês. E agora vamos para as atividades.